mas o Senhor tem falado ao meu coração aqui nesse versículo 28 do capítulo 8, e eu quero hoje ministrar à igreja, ministrar aos irmãos, em nome de Jesus, amém? Nós vamos falar hoje, queridos, sobre receber bênçãos. O que é bênção? Esse é o título da nossa mensagem nesta noite. Nós já temos aí divulgado, né, na página do Facebook da igreja, como no grupo do WhatsApp, esse título da nossa mensagem, receber bênçãos. O que é bênção? É sobre isso que eu quero hoje falar à igreja. Eu queria pedir à igreja, aos irmãos, que me acompanhem nessa linha de raciocínio. Eu vou fazer aqui uma exposição bíblica. E eu quero que a igreja, quero pedir muita atenção da igreja, para que a igreja entenda, né, aonde nós queremos chegar e aquilo que eu quero hoje trazer à igreja em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Versículo 28 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ok? Eu quero frisar aqui a primeira parte do versículo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos, eu queria começar, na introdução desta minha mensagem, citar aqui para a igreja hoje alguns chavões, ou alguns jargões que nós vemos hoje no meio do povo evangélico. Nós, né, cristãos, nós evangélicos, temos alguns jargões, alguns chavões que nós usamos comumente, principalmente nós, e eu me incluo nisso, nós pregadores. Eu queria citar alguns deles aqui. Entre eles, eu queria citar aqui, quem não dá glória, está em pecado. Hoje é o dia da tua vitória, receba aí, irmão. Ô glória. Quem não dá glória, não recebe. Fale para o teu irmão, dá glória aí, irmão. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Esse acidente aconteceu porque você deve ter dado brecha. Nada vai impedir que você seja um conquistador. Nós somos um povo que não conhece derrota. Venha para Jesus e pare de sofrer. Você é filho do rei e não merece estar nesta situação. Todos os que fizerem a campanha das 7 semanas alcançarão seus sonhos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Só que um parênteses acerca desse chavão, irmãos, que nós ouvimos comumente, é que esse chavão é um versículo bíblico, na verdade, né? João 16:33, ele fala isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só que o chavão, ele diz assim: eu venci o mundo e vós vencereis também. Só que o versículo diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A ideia que Jesus traz aqui neste verso, ele está em outras palavras dizendo assim, a ideia não é, olha, eu venci o mundo e se eu venci, vocês vão vencer também. Como quem dizendo, olha, se eu pude vencer, vocês também podem vencer. Mas a ideia do versículo é, não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, olhe para a minha vitória. Olhe para mim, porque eu venci. E a minha vitória, ela deve gerar um efeito de ânimo em vocês. Porque a vitória de vocês, ela está, na verdade, linkada à minha vitória. Mas são alguns chavões que nós ouvimos por aí. Teremos uma explosão de milagres nesse congresso, ou no culto. Estou vendo o anjo com uma bandeja na mão, trazendo a tua vitória. O maior problema desses jargões, irmãos, é que, em muitos casos, eles não são bíblicos. Apesar de vocês darem glória a Deus aí, né, percebi até um ânimo do povo, mas em muitos casos eles não são bíblicos. Não encontramos na Escritura nenhuma referência que nos ensine
a declarar isso diante da igreja ou a declarar isso para algum outro irmão. Quer ver um outro jargão que nós usamos muito dentro da igreja? A questão da bênção. A bênção também é usada como um jargão na igreja. Recebe a tua bênção. Tome posse da tua bênção. A sua bênção está garantida. Você só vai ter bênção. E etc, e etc, e etc. O grande problema, meus irmãos, da ideia da bênção, muito embora seja uma expressão bíblica, mas o grande problema da palavra bênção, sendo lançada solta na igreja, ou como uma palavra isolada, o grande problema é que, à medida que essa palavra é solta, é lançada solta no meio do povo, as pessoas tendem a adaptar esta bênção naquilo que ela entende ser bênção para ela. Então, quer ver um exemplo aqui que eu quero dar? No quanto isso é perigoso? Estou dizendo que isso acontece aqui, estou falando em tese, tá, irmãos? Nós temos uma pessoa que chega na igreja, e de repente, ela está frequentando a igreja, e ela tem um amante. E o desejo dela, porque ela não entende a verdade, ela não entende a palavra, ela não conheceu o evangelho ainda, mas ela é amante de um homem casado, ou ele é amante de uma mulher casada. E chega na igreja, está frequentando a igreja, mas não entende a verdade bíblica. E aí se lança, olha, a tua bênção vai chegar, minha bênção. Deus vai fazer com que ele ou ela largue do cônjuge para ficar comigo. Então, quando a palavra bênção ela é lançada, solta na igreja, ou em qualquer outro lugar, ou a uma pessoa, as pessoas tendem a interpretar esta bênção naquilo que ela subjuga ser bom para ela, ou naquilo que ela entende ser bênção para ela. E é nisso que está o perigo. Amém, igreja? Esse é o perigo da palavra solta. Meus irmãos, nesta exposição bíblica de hoje, eu gostaria, como o tema sugere, receber bênçãos, e eu entendo que todos querem receber bênçãos, mas eu quero hoje, se Deus me permitir, falar sobre o que é bênção, dentro daquilo que a Bíblia diz. Vamos observar o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto, o que a Bíblia fala sobre bênção. A forma mais segura, amados irmãos, que eu entendo, que nós podemos aprender certas coisas diante de Deus, é perguntarmos à Bíblia o que ela diz. É perguntarmos ao texto o que o texto diz acerca disto ou daquilo outro, acerca deste assunto ou daquele tema. Então a melhor forma e a forma mais segura de entendermos é perguntarmos à Escritura. E na exposição que eu quero lhes fazer hoje é exatamente isso. Nós vamos perguntar à Escritura. Nós vamos perguntar ao apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 28, no texto que nós lemos, o que a Bíblia tem a dizer, isso relacionado a alguns outros versículos que consideraremos, o que o texto tem a dizer acerca da palavra bênção. Amém? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa a palavra bênção. E eu quero trazer aqui rapidamente uma definição da palavra bênção. A palavra bênção, ela é uma palavra que vem do termo grego, que significa eulogia, que traduzido para o português significa louvor, mas não louvor no sentido de música, mas em alguma coisa louvável, uma atitude, algo que seja louvável. Outros significados para a palavra é generosidade ou benfeitoria. De todas essas possibilidades que a palavra eulogia dá ao português na tradução, a que eu entendo ser mais próxima, muito embora todas elas trazem um sentido correto da palavra, mas eu quero trabalhar aqui como paradigma, por entender que ela chega mais perto, mais próximo, traz uma clareza maior da ideia da palavra eulogia no grego. Eu quero usar a palavra benfeitoria, uma vez que generosidade, ela também traz essa ideia, porque generosidade, ela não acontece se não houver uma ação. Então há uma ação generosa, generosidade, alguém que agiu generosamente. Então é uma benfeitoria, mas eu quero trabalhar com a ideia da palavra benfeitoria, amém? A palavra, no sentido, a ideia da palavra como benfeitoria é como um benfeitor. Então eu sou abençoado, ou seja, eu recebo esta benfeitoria, eu sou abençoado, há uma bênção que está sobre mim, que me alcança.
ou eu posso ser um abençoador, eu posso ser um benfeitor. Essa seria a ideia da palavra. Quando nós falamos de bênção, existem, meus irmãos, dentro desta palavra bênção ou benfeitoria, existe dentro da Bíblia, e eu quero considerar isso com os irmãos, existe dentro da Bíblia duas possibilidades para a palavra bênção na Bíblia, ou para a palavra benfeitoria na Bíblia dentro do âmbito bênção. A bênção no sentido geral, que pode, em última análise, se estender ao justo, como também ao ímpio. E também há a bênção espiritual, que se estende apenas ao justo. Amém, irmãos? Então, escute, eu vou repetir. Quando nós falamos de bênção na Bíblia, nós podemos observar dentro da palavra duas possibilidades, aonde a palavra bênção se aplica, aonde ela está linkada. Nós podemos dizer a bênção de uma forma geral, e dessa forma geral ela se estende tanto ao justo como ao ímpio. E nós podemos falar da bênção espiritual, em que se estende apenas ao justo. Eu quero começar falando sobre a bênção no sentido geral. E para explicar a bênção no sentido geral, eu quero falar sobre a graça comum e a graça especial, ou a graça salvadora. Não sei se esse termo, não sei se é familiar para os irmãos, mas dentro da teologia, esse termo é muito comum e muito popular. Eu vou explicar para os irmãos o que é a graça comum e o que é a graça salvadora. A graça comum, ela é alguma coisa, como o nome já sugere, comum. Ou seja, acessível a toda a humanidade, a toda a raça humana. Eu vou dar alguns exemplos do que seria graça comum aqui aos irmãos. Por exemplo, o sol, ele é uma benfeitoria de Deus. A chuva, ela é uma benfeitoria de Deus. O ar que nós respiramos, ela é uma benfeitoria de Deus. A comida que nós comemos, que deriva, na sua maior parte, se não toda ela, da natureza que Deus criou, ela é uma benfeitoria do Senhor. Todas essas coisas, meus irmãos, chuva, sol, a lua, a saúde que nós temos, é uma benfeitoria, a água que nós bebemos, são benfeitorias de Deus. Então são bênçãos de Deus que está sobre toda a humanidade. Deus poderia, meus irmãos, uma vez que nós entendemos que o homem, por causa do seu pecado, ele é digno da morte, ele é digno do inferno, Deus poderia de imediato lançar toda a humanidade no inferno. No entanto, meus irmãos, Deus tem estendido a sua graça sobre toda a humanidade, permitindo com que essa humanidade, e numa parte dela ímpia, que não conhece a Deus, que não teme a Deus, que em alguns casos blasfemam contra Deus, alguns são até ateus, não acreditam na existência de Deus, e muito embora isso seja uma realidade sobre uma sociedade ímpia, ainda assim eles são beneficiados com esta graça de Deus que se estende também a eles. Amém? Então entenda, a graça comum, ela se estende a todos, são coisas naturais, são benfeitorias de Deus que se estende a toda a humanidade. Nós temos aqui alguns versículos, eu não vou lê-los para que nós possamos ganhar tempo, mas eu quero citar aqui as referências, se os irmãos quiserem anotar, amém. Em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 1 ao 13, nós temos também em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, que foi o texto que nós lemos agora para a oferta, e também em Hebreus, capítulo 6, verso 7. Eu peguei aqui algumas dessas referências, e em todas essas referências, irmãos, aonde a palavra bênção é citada, por exemplo, no texto que nós lemos agora, aquele que trouxer em abundância também receberá, a palavra abundância aqui no texto grego é elogia, ou seja, aquele que abençoa, também é abençoado. Aquele que muito abençoa, aquele que muito é generoso, aquele que muito é um benfeitor, ele também será abençoado, ele também receberá a benfeitoria do Senhor. Então, todos esses textos, onde nós encontramos a palavra bênção, quando, por exemplo, em Deuteronômio 28, que eu citei aqui,
aonde Deus fala pelo profeta Moisés assim: olha, se você ouvir a voz do Senhor, todas as bênçãos virão sobre vós. A palavra bênção ali está, a palavra é eulogia. E aí ele começa a citar as bênçãos que viriam sobre este povo, uma vez que eles obedecessem a Deus. Aí diz assim: bendito serás tu ao entrares, bendito serás tu ao saíres, bendito serás a tua amassadeira, bendito serás no campo. A palavra bendito aqui, meus irmãos, a raiz da palavra é eulogia. Então a tradução seria: abençoado serás ao entrares e ao saíres, abençoado será a tua amassadeira, abençoado será o teu campo, uma vez que tu ouvires a voz do Senhor. Então, todas as bênçãos que estão relacionadas ao contexto dessas referências que eu citei, está se referindo, meus irmãos, a bênçãos que são são bênçãos gerais. Ou seja, são bênçãos de coisas terrenas, de coisas corriqueiras, que está acessível tanto ao justo como ao ímpio. No caso de Deuteronômio, Deus prometeu que viria essas bênçãos ao povo, uma vez que o povo obedecesse a Deus. Mas nós não temos como negar o fato, meus irmãos, que o ímpio, em muitos casos, eles também recebem essas bênçãos. Eles também são bem-sucedidos, eles também usufruem de muitas coisas das quais vêm de Deus, porque tudo vem de Deus, assim como o justo, eles também usufruem dessas coisas. Então são bênçãos gerais, é uma bênção comum, é uma bênção, meus irmãos, que se estende tanto ao justo como também ao ímpio. Assim como a graça comum, que é acessível a toda a humanidade, também essa bênção comum, ela torna-se acessível a toda a humanidade, quer seja justo, quer seja injusto. Bom, pastor, e a graça salvadora? A graça salvadora, meus irmãos, é a graça salvífica, que nos salva para a eternidade. Esta graça comum, que se estende a todos, ela não é suficiente para salvar o homem. A graça salvífica é aquela expressa mediante o sacrifício de Jesus. Esta graça é uma graça salvadora e ela se estende apenas ao justo, apenas àquele que é salvo. Ela é alguma coisa restrita, exclusiva, apenas àquele que foi alcançado por esta graça, que se rendeu a esta graça e que foi salvo por esta graça. Da mesma forma, a bênção espiritual. A bênção espiritual, meus irmãos, só o justo pode recebê-la. A bênção espiritual, ela é uma bênção exclusiva e restrita apenas ao justo, apenas àquele que é salvo, apenas àquele que é crente, apenas àquele que se rendeu à graça salvífica. Amém, irmãos? A bênção espiritual, ela se refere a alguma coisa espiritual, enquanto que a bênção geral, ela é uma bênção terrena, alguma coisa temporária. Então, o que seria uma bênção geral? Ah, pastor, eu consegui adquirir um carro. Nossa, é uma bênção. É uma benfeitoria de Deus sobre a tua vida. Mas não é só você justo que consegue adquirir um carro. Tem um ímpio, às vezes o ateu, que também consegue adquirir um carro. E ele também, às vezes, é tão bem-sucedido quanto você, ou até mais bem-sucedido do que você. Esta é a bênção geral. Agora, a bênção espiritual é alguma coisa que está no mundo espiritual e que só o justo, só o crente pode receber. É aquela benfeitoria de Deus, o favor de Deus concernente à salvação do homem. E para afirmar isso, irmãos, escute, para afirmar isso, em Efésios, capítulo 1, verso 3, se os irmãos puderem abrir comigo no texto, eu quero fazer menção dessa leitura. A igreja, Efésios, capítulo 1, verso 3, olha só o que o texto diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, em Efésios. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus nos abençoou com algumas delas? Não, com todas as bênçãos. Nós vemos aqui, meus irmãos, no que concerne a bênção espiritual, no que concerne a bênção espiritual que é restrita, que é exclusiva para o crente. Esta bênção foi nos dada, nós fomos abençoados por ela, mas não apenas com ela em parte, nós fomos abençoados na totalidade desta bênção.
O texto diz, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Algumas coisas eu quero considerar aqui com você, e peço a sua atenção aqui neste versículo. Veja só, o texto diz, primeiro, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Então, no mundo espiritual, meus irmãos, a bênção que se estende apenas ao justo, ao salvo, ao crente, esta bênção foi dada, ela foi ortogada, ela foi entregue na sua totalidade. Então, nesse sentido, entenda uma coisa você crente, nesse sentido, você não vai receber bênção, esta bênção já lhe foi dada. E você não está recebendo diariamente essas bênçãos. Esta bênção já lhe foi dada na sua totalidade, na sua plenitude, no pleres, que o grego diz, na sua totalidade. Toda ela já lhe foi dada. Amém? Segunda coisa que nós podemos observar nesse versículo. Que bênçãos são essas? Espirituais. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos não são físicas, não são terrenas, não são temporárias, são bênçãos espirituais. E em que lugar Deus me deu toda esta bênção espiritual? Diz o texto, nos lugares celestiais. Então nós podemos perceber aqui, que nós fomos abençoados, e esta bênção ela é total, ela veio numa totalidade sobre a nossa vida, e ela é espiritual, e ela foi dada nos lugares espirituais, aleluia. Amém, queridos? Aqui nós vemos a diferença, irmãos, entre a bênção geral, ou a bênção comum, a bênção temporária, a bênção terrena e a bênção espiritual. Esta bênção, ela não é dada aqui, ela é dada no lugar espiritual e celestial em Cristo Jesus. Ou seja, lá em Cristo Jesus, que foi glorificado pelo Pai, nele, ou estando nele, nós recebemos todas essas bênçãos espirituais. E é nesse ponto, irmãos, que nós encontramos o problema aqui no versículo 28 de Romanos. E agora eu quero explicar aqui este versículo de Romanos capítulo 8. Vocês estão com Romanos aberto aí? Voltem para Romanos capítulo 8. Pois aqui eu quero considerar com os irmãos agora o problema que nós encontramos nesse texto e a distorção bíblica que nós encontramos nesse texto e que às vezes até ouvimos por aí afora. E eu quero considerar aqui com os irmãos. Vamos ler novamente o versículo 28 do capítulo 8 de Romanos. Paulo escrevendo diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Agora, segura o dedo aí e olha aqui para o pastor. O texto aqui diz para o bem. A minha pergunta é, que bem é este que Paulo está dizendo aqui? Qual é o bem que Paulo está dizendo? A forma errada em que nós interpretamos esse texto, irmãos, eu quero mencionar aqui. Muitas pessoas olhando para esse versículo, e nós ouvimos isso costumeiramente, muitas pessoas olhando para esse versículo, lendo o versículo, diz o seguinte: olha, irmão, essa é a forma como as pessoas entendem, irmão, olha, você pode estar passando apertado agora na sua vida, você pode estar passando por aflições agora, você pode estar passando pelo vale agora, as portas podem estar fechadas para você, as lutas podem estar sendo grandes, o levante do diabo pode estar sendo imenso agora contra a tua vida, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Como quem dizendo, olha, no final das contas, Deus vai dar um jeito lá na frente e tudo vai acabar bem. Deus vai reverter a situação de uma tal forma que tudo na tua vida vai acabar bem. Deus vai dar um jeito para que tudo acabe bem, para que as coisas dê certo, para que as portas se abram e as coisas fluam na tua vida. Essa é a forma que naturalmente, geralmente, nós olhamos para esse texto. Agora, irmãos, o problema deste entendimento é que, na verdade, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou pegando este versículo 28 e eu estou deslocando ele. Eu estou extraindo ele do seu contexto, do que vem antes e o que vem depois. E eu estou fazendo uma releitura deste versículo. Quando eu olho para a palavra, o bem,
e eu interpreto desta forma como eu lhes disse, eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou dando um sentido diferente do qual Paulo queria dar para o texto. E no que isso é um problema, irmãos? Porque a exemplo desse texto que eu vos li, deste versículo, nós encontramos hoje algumas teologias e algumas crenças totalmente equivocadas no sentido do que eu estou falando. No sentido de eu pegar um versículo e eu deslocá-lo do seu contexto, ou eu extraí-lo do seu contexto, e trazer toda uma verdade centralizada em cima disso. Eu cometo alguns equívocos, e esses equívocos nós vemos hoje costumeiramente nos dias de hoje. Eu quero citar alguns deles aqui, e eu quero que você escute. Olha só, a primeira coisa que nós vemos hoje é sobre a teologia da prosperidade. Alguém poderia dizer assim: pastor, é errado o crente ser próspero? E todas essas teologias, meus irmãos, não é que elas são totalmente erradas. Em parte elas são bíblicas. Existe um pouco de verdade nelas. A teologia da prosperidade. O que eles dizem? É necessário você plantar uma semente, que geralmente é dinheiro, para que você receba a tua bênção financeira. Então as pessoas fazem o quê? Dentro da teologia da prosperidade. Pegam um versículo, onde diz que se você semear, como o versículo que nós lemos, se você semear, Deus se vê obrigado em te abençoar. Se você for dizimista, você não pode passar aperto, porque Deus é obrigado a te abençoar. Se você for fiel a Deus, Deus vai prosperar a tua vida, como prosperou Abraão e tantos outros. Jó foi fiel, e Deus o abençoou e deu mais do que ele tinha antes. Então as pessoas pegam essa verdade, que é uma verdade bíblica, isolam ela do seu contexto, e fazem toda uma releitura, e coloca isso como ponto principal de toda a Escritura. Então, o ponto central da pregação passa a ser o quê? A bênção financeira, a prosperidade financeira. E qual que é o problema disso? Que começa a acontecer algumas coisas como, por exemplo, e o pecado, a bênção passa a ser a bênção financeira, apenas, única e exclusivamente. O pecado está em você não ter fé para ser rico. E se você não é rico, você então não tem fé. Cristo passa a ser o salvador dos seus problemas imediatos, e isso acontece muito dentro da igreja hoje, irmãos. Cristo sendo apresentado como um resolvedor de problemas imediato na sua vida, e as pessoas vêm à igreja com a ideia de que se você vem à igreja hoje, Cristo é obrigado a mudar toda a sua vida imediatamente, a mudar toda a situação que você está vivendo imediatamente. Esse é o problema da teologia da prosperidade. Alguém que se converte a Cristo, que se entrega a Cristo, agora se vê no direito de ser sempre próspero em tudo na sua vida, em ser rico, em ter multiplicado na sua vida. Uma outra teologia que nós vemos nos dias de hoje é a teologia da libertação. Nós vemos hoje até alguns conceitos e alguns ritos relacionados a você passar por um processo de libertação. Cristo é o libertador da condição humana na pobreza. Então agora, ser pobre passa a ser pecado. E se você é pobre, é porque você não tem fé para ser rico. O pecado passa a oprimir você na questão secular da sua vida. Em alguns outros casos, ao contrário, a teologia coloca como ser rico, ser pecado. Então se você tem demais, não, também você não pode ter demais, porque é pecado, porque você tem que sofrer, você tem que padecer, e você tem que passar por lutas. Então são algumas teologias que nós temos visto nos dias de hoje. Uma outra teologia que nós temos visto, e que hoje, aliás, é o que está na moda hoje, irmãos, é a teologia coach. Eu não sei quantos dos irmãos já ouviram falar disso. Se você pegar uma pregação no YouTube, você vai ouvir muito sobre isso. Hoje está nas mídias, está nas redes sociais, principalmente atingindo os jovens, que é a pregação coach. E qual que é o problema da pregação coach? O problema da pregação coach é que a palavra, a pregação coach, ela é na verdade um treinamento, escute, a pregação coach é na verdade um treinamento com mensagens que vão te preparar para que você tenha sucesso em várias áreas da sua vida. E alguém poderia me perguntar assim: pastor, qual que é o problema disso? Eu não posso, como um cristão, ser bem sucedido em várias áreas da minha vida? Eu diria, pode. E nesse ponto não tem problema nenhum quanto a isso. Eu penso, irmãos, eu creio, que nem todo mundo foi chamado para ser pastor.
Nem todo mundo foi chamado para ser missionário. Eu penso, por exemplo, que alguém que foi chamado por Deus para ser médico, ele pode servir a Deus na medicina. Alguém que foi chamado por Deus, por exemplo, para ser um advogado, ele pode em Deus ser um bom advogado, um bem-sucedido advogado, e servir a Deus advogando. Então eu creio, meus irmãos, que o público crente, o público salvo em Cristo, ele tem várias áreas da vida dele nas quais ele pode atuar. Hoje, aliás, com relação a esse aspecto, nós temos uma mentalidade muito curta e muito fechada sobre isso. Quando se fala em chamado por Deus, geralmente se restringe o quê? A ser um pastor, a ser um missionário, a ser um cantor que possa viver da obra cantando por aí afora. E nos esquecemos, na verdade, que nós podemos ser fiéis a Deus e servir a Deus em várias áreas da nossa vida. Como um advogado você pode servir a Deus. Aliás, meus irmãos, eu entendo, por exemplo, que um advogado, ele pode chegar em lugares que talvez o pastor dele nunca poderia chegar. E Deus pode usá-lo como um pregador, como um missionário na área e no segmento que ele atua. Então o problema não está na questão de você ter um chamado de Deus e ser bem sucedido naquilo que Deus te chamou para fazer, e você poder servir e ser fiel com os talentos e os dons que Deus tem lhe dado. A questão não é essa. O problema da pregação do coach é que eles tiram esse pedaço do texto bíblico que fala sobre ser bem-sucedido, em você ter uma vida digna, e eles fazem uma releitura disso e colocam isso como ponto central do Evangelho. Eu estava hoje à tarde ouvindo uma entrevista de um desses pregadores coach, aliás, um dos pregadores coach que hoje no Brasil, ele é um dos que no Brasil está em ascensão na mídia. Olha só o que ele disse. Ele disse assim: o coach não é para salvar ninguém. Ele é uma ferramenta para te ajudar a crescer. Vocês perceberam que o foco não é salvação? O problema não está em você buscar na palavra de Deus ferramentas e artifícios para que você seja bem-sucedido em áreas da tua vida que você entende que Deus lhe tem chamado. O problema é você centralizar isso como sendo isso o ponto, foco e central de todo o Evangelho. E todas essas teologias, a teologia coach, libertação, ou a teologia da prosperidade, ou tantas outras teologias, por exemplo, a teologia da cura. O que a teologia da cura diz? Eles dizem o seguinte: se você está doente, se você tem, por exemplo, câncer, é porque o diabo que lançou o câncer na sua vida. E você orar para você se libertar, porque pode ser que você esteja endemoniado. As pessoas colocam a questão da cura como sendo o ponto central de todo o Evangelho. Alguém poderia dizer: mas pastor, Jesus não curou pessoas? Eu diria: sim, curou. Mas vamos entender, meus irmãos, qual foi o motivo pelo qual Jesus operou tantos milagres durante os 3 anos que ele estava aqui. Todos os milagres que Jesus realizara foram para dar credibilidade à sua pregação e à sua pessoa. Hoje nós, desculpe-me me dizer isso à igreja, ainda que nós oremos por milagres, e ainda que nós oremos por cura, e eu acredito que Deus cure, mas meus irmãos, hoje necessariamente Deus não precisaria curar ninguém. Deus não precisaria curar ninguém. Porque, meus irmãos, hoje nós temos a Escritura, e quer seja o enfermo ou quer seja o são, todos têm a Escritura como base, como referência, para que a sua fé seja alimentada. Não é o fato de você ser curado que você vai passar a crer em Jesus, porque muitos na época foram curados e não creram em Jesus. Nós vemos, quer ver uma passagem que nós vemos nisso? Aqueles 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados. Só um voltou. E os outros 9? Os outros 9. Aquelas 20.000 pessoas que foram alimentadas por Jesus, pelo milagre da multiplicação dos pães, não sobrou ninguém quando Jesus estava na cruz. Muitos dessa multidão que comeram da multiplicação dos pães e peixes que Jesus realizou, muitos dessa multidão estavam junto com os fariseus, dizendo em praça pública: crucifica Jesus, solta-nos Barrabás. Não foram salvos. Até foram participantes da bênção geral, no que concerne as coisas terrenas e temporárias, mas não foram salvos. Então, meus irmãos, hoje, ainda que creiamos que Deus liberte, ainda que creiamos que Deus cura,
ainda que creiamos que Deus prospere as pessoas nas áreas da sua vida, mas este não é o ponto central do Evangelho. E o problema dessas teologias é exatamente isso, que eles pegam esse texto, deslocam do seu contexto, e eles pegam esse texto, eles fazem uma releitura da Bíblia em cima disso, e torna isso uma verdade total, como a Bíblia tendo sido dada ou escrita, ou Jesus tendo vindo apenas para isso. Eu quero dizer uma coisa à igreja. Jesus não morreu, irmãos, com o objetivo de curar a sua enfermidade. Física, eu estou dizendo. Se não for assim, nós não teríamos hoje tantas pessoas morrendo de câncer e de tantas outras doenças. Nós temos hoje crentes, pessoas que são salvas, pessoas que são de Deus convertidas e que morrem de acidente, que morrem de enfermidade, que morrem de doenças. Nós vemos pessoas hoje, meus irmãos, que mesmo crente fiel, não se tornam ricos. Não se tornam prósperos no sentido de enriquecer. Então isso não é regra, não é dogma para a verdade central da Bíblia Sagrada. Quantos estão me entendendo nessa noite? Esta é a palavra, é o problema, meus irmãos, como nós vemos nesse versículo que eu vos li. Que nós pegamos esse texto fora do seu contexto e aplicamos toda uma verdade e tornamos essa verdade regra central para a nossa vida. E é por isso que nós temos hoje tantas pregações, onde você ouve as pessoas falando apenas o que? Olha, você precisa vir para a igreja para que você seja próspero. Você precisa vir para a igreja para que você seja curada. Em outras nós ouvimos, você precisa vir para a igreja para que você possa ter treinamentos para que você seja bem sucedido na sua vida. E é apenas isso que nós ouvimos como ponto central do Evangelho, como se o Evangelho se resumisse apenas nisso, como se a verdade de Deus se concluísse apenas nessa questão. Bom, igreja, vamos entender o texto do versículo 28? Vamos perguntar ao texto agora o que ele realmente diz? E qual é a verdade do texto explícita aqui? Volte comigo lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Que bem é esse, pastor? E para isso eu quero citar aqui alguns versículos dentro deste capítulo 8, e eu quero que você acompanhe comigo. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 8. Qual é esse bem que ele relaciona aqui no capítulo 8? Eu quero que você leia comigo alguns versículos. Eu poderia ler o capítulo todo, irmãos, mas eu separei alguns versículos só para dar uma ideia geral para você do que o livro, o que o capítulo está dizendo. Se nós fôssemos ler o capítulo todo, nós demandaríamos tempo. Então, para não me estender, eu separei aqui alguns versículos e eu quero que você acompanhe comigo. Versículo 1 do capítulo 8. Olha só o que Paulo diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há. Do que está falando? De salvação. Amém? Nenhuma condenação há. Agora, observe o versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Do que está falando? De alguém salvo, que tem paz em Cristo, que tem vida em Cristo. Amém? Olha só o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de... Quem são filhos de Deus se não salvos? São aqueles que são guiados por Deus, são salvos em Cristo, têm a vida, têm a paz, não é condenado. Observe o versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Do que está falando? De uma glorificação, de uma herança, de ser co-herdeiro, ou seja, de salvação. De um dia estar no céu, de herdar aquilo que Cristo conquistou na cruz. De ser glorificado junto de Cristo, diante do Pai. Está falando do estado, irmão, escute isso, ó. Está falando do estado final do homem. Que é o quê? Salvo, está diante do Pai. Amém? Agora observe o versículo 23, por último. E não só ela, Paulo diz, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo está falando do dia que Cristo vai voltar, e o corpo do crente, aquele que está em Cristo, terá o seu corpo que é mortal, ele vai ser transformado num corpo imortal.
o corpo que é corruptível será transformado num corpo incorruptível. Do que Paulo está falando aqui, irmãos? Senão do estado final do crente, estando diante de Deus, salvo nos céus. Amém? Perceba que este é o assunto de Paulo aqui. O que Paulo está tratando no capítulo 8 é acerca da salvação do crente. Ele está, em outras palavras, falando sobre o plano bendito, glorioso, o projeto bendito e glorioso de Deus em salvar o homem, em levar o homem para o céu, em o homem chegar ao estado final, que é a salvação eterna. Diante deste contexto, Paulo diz no versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Meus irmãos, o bem que Paulo está dizendo aqui está totalmente linkado ao seu contexto, relacionado ao projeto bendito, glorioso de Deus em salvar o homem. Ele conclui o versículo dizendo assim, daqueles que são chamados pelo seu decreto. O homem foi chamado pelo decreto de Deus para quê? Para a salvação, para ser conforme a imagem de Cristo, para um dia chegar à glória. Então, em outras palavras, e eu estou trazendo aqui uma exegese correta, uma hermenêutica correta à igreja, e eu estou lhe ensinando nesta noite, o que Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos, ele está falando à igreja de Roma, irmãos, todas as coisas temporárias que nos sucedem, todas essas aflições que nos sobrevêm, todas essas tempestades que nos rodeiam, as lutas que nos afrontam, as circunstâncias que dão contra nós, que nos fazem chorar, que nos fazem temer, que nos deixam aflitos, que nos deixam angustiados, todas essas lutas que nós passamos no dia a dia, essas lutas corriqueiras, todas elas, Deus tem usado delas para contribuir para o nosso bem final, que é o que, pastor? A salvação do crente. Paulo está dizendo, tudo isso é um trabalhar de Deus, é uma ferramenta que Deus tem usado para moldar, para te santificar, para te lapidar, para que você a cada dia esteja conforme a imagem de Cristo. E todo esse meio, Deus tem trabalhado para que você chegue ao final, ao bem final, que é a salvação em Cristo Jesus. É disso que Paulo está dizendo. Quando ele diz bem aqui, ele não está dizendo para você, olha, você está passando por isso, mas logo vai dar certo. As coisas vão se acontecer, as portas vão se abrir, e no final vai dar tudo certo na sua vida. Não é esse o sentido que Paulo está dizendo aqui. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. O versículo 28 está relacionado no contexto de todo o capítulo 8. E vou lhe dizer mais, igreja, eu só quis ser sucinto. Se você observar o capítulo 7, capítulo 6 de Romanos, capítulo 5, capítulo 3, capítulo 1, leia Romanos do 1 ao 8. Os irmãos que têm participado das nossas pregações aí, com série, baseado nesse texto, vão perceber que todo o assunto central de Paulo está relacionado à salvação de Deus, o propósito, ao plano de Deus em salvar o homem. Este é o bem final que Deus, pelo apóstolo Paulo, nos assegura. E é este bem nos foi dado pelo decreto de Deus. Aí alguém poderia me perguntar, poxa pastor, e agora, então se esse texto não está dizendo isso, então quer dizer que as coisas que me sucedem podem não acabar bem? No sentido que nós entendemos até então? Sim, pode não acabar bem. Você pode nunca ser um bem-sucedido. Você pode nunca chegar a ser um advogado. Você pode nunca chegar, de repente, a alcançar aquilo que tanto você sempre quis alcançar. Você pode, de repente, passar por lutas da sua vida, das quais, de repente, você vai continuar passando por essas lutas. E de repente as lutas vão mudar de nome e você vai continuar vivendo elas. Existem pessoas, meus irmãos, que você pode, enfermidades ou situações diversas das quais de repente você nunca vai vencê-las. Mas eu quero que você entenda que mesmo aquilo que de repente possa ser ruim aos teus olhos, que possa lhe sobrevir, tem sido instrumento de Deus, ferramenta de Deus para o teu bem final. Deus nunca nos prometeu, irmãos, escute isso. Deus nunca nos prometeu uma viagem, que na nossa vida, na peregrinação dela, na jornada até os céus, Deus nunca disse que nós venceríamos tudo, que nós seríamos bem-sucedidos, que nós alcançaríamos tudo, que tudo na nossa vida daria certo. Ele nunca nos prometeu isso. O que Ele nos prometeu é que, em meio a essa peregrinação, aos ventos, às chuvas, às tempestades, às aflições, o que Ele nos prometeu
é que Ele sempre estaria conosco. E que mesmo em meio aos perigos que nós passaríamos, meus irmãos, Ele estaria conosco e nos ajudaria para que nós pudéssemos alcançar o bem final do projeto de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. É isso que o texto está dizendo. Esta é a garantia que nós temos. E alguém poderia pensar assim, pastor, então a bênção que Deus tem para mim é isso? Esta é a bênção espiritual, irmãos. E quando o apóstolo Paulo fala em Efésios que as bênçãos espirituais já nos foi dada, ela já nos foi dada e ela está depositada em Cristo Jesus. O que eu quero dizer para você é o seguinte, sabe quando você pega um filho e você diz assim para ele, olha, o seu presente já foi comprado, ele já está aqui, mas você vai receber só no final do ano? No final do ano você vai desfrutar dele? Você vai tê-lo? Meus irmãos, é exatamente isso. Toda bênção conquistada espiritual na cruz do Calvário já nos foi dada na sua totalidade. E ela está depositada em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Nós já a temos por promessa e é em busca desta bênção que nós estamos buscando. Ainda, meus irmãos, que nós pudéssemos chamar algumas coisas corriqueiras ou temporárias de bênçãos. Pastor, eu fui promovido na minha empresa, recebi essa bênção. Ainda que eu pudesse dizer, pastor, Deus me curou de uma enfermidade, olha aqui, eu recebi esta bênção. Olha, pastor, eu consegui passar na faculdade e agora eu vou fazer faculdade lá e eu recebi esta bênção. Meus irmãos, no âmbito, no sentido da palavra, benfeitoria de Deus, nós poderíamos chamar essas coisas de bênçãos sem problema nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. O grande ponto central da bênção de Deus, aonde toda a Bíblia gira em torno, está a bênção que Deus conquistou por nós na cruz do Calvário. A bênção que nos foi dada, a bênção que é espiritual e que nos foi dada nos lugares espirituais celestiais na presença de Deus. É esta bênção que Deus nos assegura. No que eu concluo tudo isso que eu disse à igreja? Deus não prometeu todas as bênçãos para nós. Quando eu digo bênção geral, ou bênção comum, ou bênçãos no que concerne as coisas corriqueiras e secular, Deus não prometeu a nós todas elas. Amém, igreja? Mas a bênção espiritual, ela nos foi dada por promessa. E ela está assegurada a nós, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. E eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite para nós finalizarmos. São essas bênçãos que nós temos que buscar, irmãos. As demais, se Deus nos der, e você vai precisar ir atrás, buscar, se esforçar, estudar, treinar, você vai precisar se dedicar, ok? Deus pode lhe dar graça de alcançar. Como de repente você pode não alcançar. Eu conheço pessoas que, eu quando era criança sonhava em ser um jogador de futebol. Virei pastor. Quantos de nós aqui não tínhamos algumas convicções quando éramos jovens, adolescentes, e tomamos um rumo totalmente diferente da nossa vida? Alguns diziam que queria ser pai de um filho só, hoje são pai de 4. Então o que eu quero dizer à igreja aqui, não necessariamente Deus está nos prometendo essas bênçãos. A Bíblia não nos promete elas. Este bem aqui não se refere a estas bênçãos corriqueiras. Mas o que Deus nos assegura, o que Deus nos promete, e o que está assegurado ao crente, ao salvo, é a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é esta bênção, meus irmãos, do qual o Evangelho gira em torno. É esta bênção, meus irmãos, que Deus nos promete. É esta bênção, meus irmãos, que nós estamos assegurados. E é esta bênção que nós devemos sempre buscar em Cristo Jesus, esta bênção espiritual. Que nós possamos, igreja, entender isso. A bênção na qual Deus nos abençoou são espirituais e estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos lugares celestiais não é qualquer um que vai poder chegar lá e pegar. Só aquele que é salvo. Por isso ela é exclusiva, por isso ela é peculiar, por isso ela é restrita. Tem a quantidade certa para a quantidade dos crentes que são salvos. Ela está depositada no lugar celestial em Cristo Jesus. Meus irmãos, que nesta noite eu quero trazer nessa última consideração, e eu finalizo a minha mensagem, que o teu coração, que os teus olhos, que o teu foco, que o teu objetivo, que o teu esforço esteja na bênção que é espiritual. Que nós possamos entender isso, e que toda a nossa busca seja nisto, e que qualquer bênção corriqueira, qualquer bênção temporária ou terrena,
que ela seja um reflexo dessa bênção espiritual. Se Deus me der, amém. Mas se Deus não me der, o meu coração não está nelas. O meu coração está na bênção espiritual, que está lá guardada em Cristo Jesus, aleluia. Amém, igreja? Esta é a bênção. O que é bênção, pastor? Isto é bênção. Isto é bênção. Porque isso está apenas ao crente alcançar. Apenas aquele que é salvo. Apenas aquele que foi lavado e remido do sangue de Jesus. E alguém poderia me perguntar assim, pastor, e no que esta palavra pode me animar hoje? E eu repito aqui, meus irmãos, o que Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Jesus está dizendo isso aqui, ó. A bênção espiritual para você, eu venci, eu a conquistei. Está comigo? Eu venci. Então, anime-se nisto. Anime-se no fato de que eu venci. E por causa da minha vitória, você vai poder desfrutar desta bênção espiritual que está no lugar celestial. Aleluia. Isso deve nos animar a continuar a caminhando, a continuar a prosseguindo, a continuar a caminhando firmemente nesta peregrinação, neste momento que nós estamos aqui de passagem nesta vida terrena. Sabendo, meus irmãos, que há uma bênção maior, espiritual e melhor e eterna de Deus reservada sobre nós. Amém, igreja? Que Deus te abençoe nesta noite em nome de Jesus. Feche os teus olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor.